Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, aqui pelo canal do Boi, pela internet, também TV Imaculada Conceição. Que bom estar contigo e a partir de agora levar as informações e as notícias que são importantes para o seu negócio. E olha, nesta edição você vai ver informações a respeito do Fórum Tecnológico da Soja, que já passou pelo estado de Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Você vai conferir também como que o analista-chefe, o economista-chefe da Epson Stone, lá nos Estados Unidos, tem avaliado as questões ligadas a milho e soja para o produtor norte-americano. Então, cenário internacional por aqui, vindo lá dos Estados Unidos, você acompanha no Agricultura BR. Tem o que acontece no mercado do café. Você vai ver também que o Ministério da Agricultura vai colocar à venda alguns ativos. E tem, claro, mercado físico e mercado futuro durante toda a nossa edição. Edição que começa agora com o mercado da soja. E olha, o Fórum Tecnológico da Soja passou já por alguns estados, São Paulo, Goiás, está no Mato Grosso do Sul. E o repórter Vinícius Souza foi ver de perto, acompanhar as palestras e trazer informações aqui para o Agricultura BR, para o Canal do Boi, para o produtor rural em todo o país, ver como que os pesquisadores das mais diversas instituições têm visto o desenvolvimento da cultura e principalmente a aplicação desses conhecimentos e desempenhos para o produtor rural brasileiro. Acompanhe. É isso mesmo, o Canal do Boi marca presença aqui em Maracaju no 4º Fórum Tecnológico da Soja. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto e a importância dessa ação, eu converso com o Ralf, que está aqui do meu lado. Ralf, muito obrigado pela sua participação. Qual que é a relevância e a importância de se promover um Fórum Tecnológico da Soja para atingir o produtor rural e explicar algumas coisas para ele? Olha, é muito importante essa questão do Fórum Tecnológico. O viés nosso é justamente atingir tanto produtores quanto técnicos, levando para eles as mais recentes informações da pesquisa. E principalmente voltado com tecnologias para garantir estabilidade e sustentabilidade para o sistema produtivo com rentabilidade. Agora o fórum vem passando por alguns estados, né? E agora vocês estão passando aqui pelo Mato Grosso do Sul. O que vocês podem dizer para a gente de como está a situação no Brasil e também como está a situação aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Olha, a gente tem avaliado bastante a safra passada, né? Então, a gente teve situações de altos e baixos, né? Diversas situações, mas o principal é que nós estamos percebendo realmente a grande expansão que a cultura da soja conseguiu diante das novas tecnologias que nós estamos gerando junto com a Embrapa. Então isso tem realmente viabilizado a implantação da cultura da soja em áreas que antes não era viável, né? Tanto economicamente quanto tecnicamente. E isso então tem sido aí uma grande quebra de paradigmas. Então passar por São Paulo, na região mais canavieira, depois pegar a parte de Goiás, que também tem aí todo um sistema produtivo bastante diferenciado, né? Vindo para o Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná, depois nós vamos pegar o sul aí com Santa Catarina e o sul do Paraná e também encerrando lá em Londrina, no norte do Paraná. Então são diversas regiões e a gente tem sentido exatamente isso. Tem sido viabilizado com essas novas tecnologias a cultura da soja produzir cada vez mais com mais rentabilidade, com sustentabilidade e inclusive em áreas onde não era viável tecnicamente. Justamente sobre isso, falando sobre áreas que não eram viáveis, tecnicamente falando, antes, e agora já são áreas viáveis. Em Campo Grande, por exemplo, a gente encontra um aumento significativo na produção da soja, no Mato Grosso do Sul como um todo. Como que vocês conseguiram chegar a esse resultado para conseguir colocar a soja onde ela não estava antes? Qual foi o ponto inicial para se ter esse resultado positivo que vem apresentando crescimento ao longo das safras? Olha, acho que o principal foi realmente ter cultivares, ter genética que se adapte a uma situação não ideal, né? Então, nós temos aí a questão de solo, por exemplo, áreas de pastagem degradada, alguma área que era, onde a soja teria muito mais exigência. Então, ter soja que consegue suportar um nível de fertilidade ainda não construído, áreas que ainda não estão no sistema de plantio direto, alguma outra situação. Então, a genética ela é muito importante nisso.
E, é claro, somado com todas as outras tecnologias que foram geradas, né? Integração lavoura-pecuária é um deles, né? Um dos mais importantes que nós temos no Mato Grosso do Sul, sem dúvida. O entorno de Campo Grande a gente vê muito isso, né? E todas as regiões onde tinha praticamente pecuária, era o forte da pecuária, passaram a ter então atividade agrícola, né? Maracaju também é um grande exemplo disso, né? Uma região de muita pecuária e hoje praticamente divide quase que meio a meio, até a soja, a cultura, digamos assim, a agricultura já está até predominando já aqui na região também. Agora, você foi um dos palestrantes do evento, né? Abordou aqui com a gente os temas perspectivas e o futuro do programa de melhoramento genético de soja da Embrapa. Fala pra gente um pouquinho desse tema, como que ele foi abordado hoje, o que foi apresentado durante a sua palestra. Olha, nós quisemos dar o destaque e trazer conhecimento para a sociedade, para o produtor, para os técnicos, de o quão complexo é fazer melhoramento genético, né? Então, a estrutura que se envolve nisso, o trabalho que está envolvido nisso, a geração do conhecimento que está envolvido nisso, a inovação que isso gera, né? E lá na frente o futuro que a gente consegue visualizar diante desse cenário todo. É uma coisa bastante complexa, né? Mas o principal é dizer que a Embrapa tem hoje o maior banco ativo de germoplasma do mundo, do planeta, nada igual existe, é um orgulho brasileiro nós ter uma empresa que tem realmente toda essa genética envolvida e também a equipe de trabalho, né? A estrutura toda que está envolvida, são mais de 350 hectares em Londrina, um centro muito poderoso, né? Com bastante investimento, né? E que tem realmente gerado esse tipo de resultado. E é por isso que nós conseguimos trazer essas cultivares cada vez mais inovadoras, com uma tecnologia de resistência à ferrugem, que é a tecnologia Shield, com uma tecnologia de resistência, com tolerância a percevejos, que é a tecnologia Block, né? Que são inovações geradas a partir desse gigantesco programa, que é o Programa de Melhoramento Genético de Soja da Embrapa. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual o conselho para o produtor rural que vai investir na sua produção? O que ele deve fazer para ter o melhoramento e para não ter, por exemplo, o problema da perda do seu material que foi produzido? Olha, basicamente é seguir, digamos assim, a cartilha das boas práticas na agricultura, né? Então, buscar realmente uma boa orientação com um consultor técnico, ter realmente um bom agrônomo, buscar realmente sempre cada vez mais conhecimento, né? As fontes são muitas, né? Acho que a Embrapa é uma das grandes fontes de conhecimento. Nós vamos inclusive ter depois também a questão climática aqui abordada, né? Com perspectiva. Então, ficar de olho no clima, verificar, realmente fazer análise de solo, buscar realmente o conhecimento, saber como é que é a sua área, o que eu tenho, qual é realmente a variedade que tem adaptação ou não. Isso são degraus de uma escada que vai então em direção ao sucesso da lavoura, tá? É claro, nós temos vários fatores que podem realmente interferir nisso. Então, quanto mais a gente conseguir mitigar esse tipo de fator, melhor vai ser para o agricultor. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível lá no portal sba1.com. De Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E o Agricultura BR agora vai trazer em destaque um ponto de vista de quem está lá nos Estados Unidos. Então, atenção. Vamos falar um pouco, trazer aqui para você essa análise do que vem acontecendo com as áreas de milho, de soja, aonde há atraso por conta do excesso de chuvas. E para falar a respeito deste assunto, nós estamos trazendo um material enviado pela FCA Stone, tá? A inteligência da FCA Stone norte-americana, que enviou um vídeo gravado pelo Alan Suderman, ele que é economista-chefe de commodities da inteligência FCA Stone, e que comenta esse fator agora que ele até pega e coloca da seguinte forma: nos últimos 60 anos que ele acompanha o mercado de commodities para soja, para milho nos Estados Unidos, ele não viu nada parecido com o que está acontecendo agora em termos de atraso de cultivo. Acompanhe. Hey, this is Arlen Suderman, Chief Commodities Economist with INTL FC Stone, here with a quick update on what's happening in the Midwest with our planting difficulties this year. It's unprecedented in my nearly 6 decades of living, breathing, and drinking agriculture. I've never seen the challenges as great as they are this year
for the corn producer and possibly could become for the soybean producer as well, although soybeans have more time. But first of all, one of the factors really impacting decisions farmers make are crop insurance. Most farmers have crop insurance that pays them a dividend if in fact their crop doesn't perform very well. If they get a low yield, this insurance guarantees them a certain amount of revenue per acre depending on the drop in the yield and the price. It's a combination of those two factors. So they're looking at total revenue per acre. Esse foi o Arlen Suderman. Nós trouxemos apenas um trecho, né? Ele gravou ali uma análise de 15 minutos para a produção, mostrando como é que está a situação do milho, da soja. E claro, se você quiser ter mais detalhes, vou pedir para colocar aí a nossa página, o sba1.com, pedir para a nossa operação colocar. Se você quiser acessar, daqui a pouco, ao final do programa, você tem a análise completa do economista-chefe de commodities agrícolas da inteligência FC Stone dos Estados Unidos, que falou, né, gravou nesta data de hoje, nesta sexta-feira, mostrando como é que está a situação para milho e soja nos Estados Unidos, na visão de quem está por lá, na visão de alguém que acompanha o mercado há 60 anos, então não é pouca coisa. E eu sigo falando de Estados Unidos porque mais cedo, nesta sexta-feira, trouxemos, ou recebemos, melhor dizendo, um levantamento de vendas avulsas de exportadores norte-americanos. Foram 110 mil toneladas de soja que foram vendidas para o Egito. Vamos saber então como é que foi essa venda? Nós temos aqui os números apresentados nesta sexta-feira. Foram 55 mil toneladas vendidas para o Egito com entrega na campanha 18-19 e 55 mil toneladas para entrega já na campanha nova, 2019-2020. Foram números que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E agora, vamos saber como é que isso influencia o mercado. Mercado nos Estados Unidos, claro, vem impactado pelas questões climáticas, mas também tem ali muita situação com China. A situação vai se endurecendo nas últimas semanas e há pouco, né, você viu ali a gravação do Arlen Suderman, que é o analista de commodities, o economista-chefe da FC Stone nos Estados Unidos, falando que a situação realmente é muito grave, né? Uma situação inédita em 60 anos, mas hoje, mais cedo, pelo menos, soja em Chicago vinha em recuo. Vamos saber como é que veio os negócios agora. Nós temos soja em Chicago recuando 5, 6 centes de bushel nesse momento. Os negócios ficam abaixo, até a posição de novembro fica abaixo de $9. Julho vem negociado $8,63 o bushel, agosto 8,69, setembro $8,76 mais 4 por bushel e novembro $8,89 mais 2. São os negócios que temos hoje aqui com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber do dólar? Dólar comercial neste momento, vou colocar na tela que eu quero falar sobre dólar com pulga. Olha só, dólar segue a sua trajetória de queda, vem caindo agora 0,69%, negócios a R$ 3,85 mais 5 para a moeda norte-americana. Alguns fundamentos vão dando conta de um dólar mais baixo no Brasil e a expectativa de quem trabalha com os bancos, principalmente, é de um dólar ainda mais baixo logo depois de uma aprovação da reforma da Previdência e depois uma taxa de juros mais baixa, o que pode suspender o dólar depois, fazendo com que ele feche a 3,80 no ano. É por isso que o pessoal está falando tanto isso. Mas quem vai falar de dólar, de mercado financeiro, é Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar, de novo, retoma a trajetória de baixa, né? Ontem já fechava em queda, Fabiano, de 0,33% aproximadamente, recuando aí para a faixa de 13,88 mais 26, isso na venda, né? O dólar futuro também caía no pregão de ontem. Aquele dólar negociado em bolsa, né? Negociado para vencimentos futuros. Agora, o que traz, na verdade, esse movimento de queda do dólar frente ao real e frente a outras moedas do mundo, né? É que a criação de novas vagas de trabalho, novos empregos, né, nos Estados Unidos, desacelerou acentuadamente em maio, caiu para 75 mil novas vagas, né? A expectativa dos economistas era de que nós teríamos lá nos Estados Unidos abertura de 185 mil postos de trabalho. Isso não ocorreu. Os salários subiram também menos do que esperado, sugerindo que há uma redução aí na atividade econômica e ela se dissemina nos Estados Unidos por
todo o mercado de trabalho lá. Isso traz aí uma preocupação. Os agentes financeiros já olham atentamente para esses dados americanos, né, no mercado norte-americano, e esses números são uma variável importante que pode pressionar ainda mais o Federal Reserve a cortar taxa de juros. Esse corte de taxa de juros sinaliza para o mercado internacional que muitos dólares que migraram para os Estados Unidos, retornaram para os Estados Unidos, podem agora voltar para o mercado internacional. Bom, a expectativa é de que continue essa queda do dólar frente ao real, até porque o Tribunal Federal no Brasil também deu um aval para venda de controle acionário de algumas empresas do governo. Portanto, há um sentimento positivo aqui, real tem valor crescente e o dólar vai perdendo frente ao real. Por conta disso, nós temos aí esse movimento no mercado agora. O dólar continua em queda, né, Fabiano? Agora, enquanto acontece no mercado de câmbio essa tendência de queda para o dólar, atrasada, porque no início do ano nós esperávamos rapidamente que fosse chegar a 13,80, 13,70, havia expectativa até de dólar a R$ 3,60, o que não ocorreu, mas essa retomada de baixa para o dólar frente ao real acaba trazendo aí um ímpeto para a nossa bolsa. Nossa bolsa agora há pouco subia quase 0,90%, já passava de 98.060 pontos, né? Então o índice Bovespa vem em alta e a perspectiva é que nós tenhamos hoje, lógico, no final do dia que vamos ter certeza do fechamento, mas a princípio mais uma recuperação para o índice Bovespa, agora já ultrapassando os 98 mil pontos, rumando já para os 99 mil pontos. É a expectativa do mercado, é o que sinaliza até este momento. Fabiano, é com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Rapidamente, eu vou trazer para você agora como é que vem soja negociada nos portos brasileiros. Olha só, nós temos soja no porto. Hoje, Santos está mais alto que Paranaguá. É o número que está trazendo aqui para nós a nossa produção. Santos a R$ 81,50 a saca de 60 quilos. É isso mesmo, produção? Paranaguá a R$ 81,00 a saca, apuração da Granos Corretora. Está aí Porto, então, registrando números hoje um pouco diferentes, mas dentro daquela casa que nós tínhamos de negociação nesta última quinta-feira. Vou para o intervalo comercial, que daqui a pouco eu vou voltar lá na sede da Embrapa. O pessoal da Cemex acabou de trazer uma palestra muito significativa para a pecuária brasileira e nós vamos voltar com esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Rapidamente, eu vou até a sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Kylie Rodrigues está lá. Acabou de acontecer, Kylie, uma palestra muito interessante sobre qualidade de carne que foi proferida pelos profissionais da Cemex e nós queremos saber um pouco mais. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. É isso mesmo, nós transmitimos, né, essa palestra muito importante com o Antônio Carlos Ciamarelli, que é gerente de corte da Cemex, e ele vai responder agora para a gente sobre essa importância, né? Estamos aqui no workshop na Embrapa Gado de Corte, essa contribuição das centrais para a pecuária brasileira, qual é? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, bom dia. Estamos horários diferentes, né? Boa tarde, pessoal do canal, você. É uma responsabilidade muito grande das centrais, né? Quando o Geneplus pediu essa palestra, eu achei muito importante essa interação com os sumários e com as centrais, para a gente, é uma responsabilidade muito grande para a gente passar touros realmente melhoradores para o mercado, né? Então, nós temos muitos clientes e muitos pecuaristas que acreditam e têm a confiança na nossa equipe, no nosso produto, e isso é uma responsabilidade muito grande. Então, essa palestra foi em cima disso, passar quais são os nossos critérios de seleção voltados para o mercado, os critérios que realmente vão impactar numa fazenda de corte em relação à fêmea dele, as fêmeas emprenharem mais cedo, as fêmeas terem condição corporal, os machos, você abater os machos mais cedo, o que impacta economicamente com gordura, com AOL, que é rendimento de carcaça, né? Então foi muito bom. Sobre a questão da genômica também, você comentou um pouco, né? E aí a importância da Cemex, uma empresa que está aí no mercado, atende vários criadores pelo Brasil e fora também, né? Essa introdução da genômica no corte pelos diversos sumários, na NCP, aqui no Geneplus da BCZ, foi muito importante, né? A gente tem um exemplo no leite, o que aconteceu há 5, 6 anos atrás. Você tinha a utilização de touros provados. Esses touros provados demoravam 5 anos para se provar. Então, a rapidez do melhoramento genético não era tão rápido. A hora que você começou a usar os touros genômicos, no leite inverteu
a venda desses touros. Hoje, 70% de touros genômicos de touros jovens. Então, isso está acontecendo no lugar de corte hoje. Então, a nossa bateria é muito jovem e a genômica dá uma acurácia, uma confiabilidade nos números daqueles touros. Então, a nossa bateria tem 4 anos de idade. Então, o que aconteceu no leite, eu acredito que vai acontecer no corte também. Os touros vão ficar poucos na central, né? Nós vamos ter a introdução de touros jovens, muito mais touros jovens todo ano, e a porcentagem de utilização de touros jovens pelos pecuaristas vai aumentar. E aí hoje aqui nesse encontro da Embrapa, juntamente com o Geneplus, acaba sendo oportunidade para os criadores centrais também, né? Fazer aquele network, conversar mesmo sobre o que está acontecendo no mercado da pecuária. É interessante esse encontro porque a responsabilidade de todos, né? A gente tem um programa sério, que é o Geneplus, né? Criadores sérios, né? E o que a gente passar, qual que é a nossa visão de central do mercado para eles também, né? Ser um norte de seleção, por que a gente seleciona alguns touros dentro de toda a seleção dos touros, primeiro baseado em fazendas, vários criadores que estão aqui faz anos de seleção em cima dessas características econômicas, e o Geneplus filtra esses melhores touros para a gente poder escolher pôr no mercado, né? A Cemex está no Brasil desde 82, né? E desde então só crescimento. Só crescimento. De 4 anos para cá, 3 anos para cá, nós focamos muito no gado de corte com o mercado, né? Nós estamos crescendo bastante. Nós estabelecemos uma filosofia de seleção dos touros, né? Nós não temos touros assim para diferentes tipos. A gente anda o Brasil inteiro para conhecer todas as regiões, todos os ambientes, todo o processo de seleção de várias fazendas, de norte a sul, para a gente saber o que a gente precisa contribuir e melhorar, e nisso voltar para aí contratar os touros. Não é contratar os touros e mostrar para o mercado, né? O que o mercado está precisando, né? Nós tivemos aí alguns dados de 40 anos de produção de carne, nós aumentamos 4 vezes a produção de carne. Agora nós precisamos aumentar e também melhorar a qualidade da carne. Muito obrigada, então, Antônio, pelas suas informações. Fabiano, essas foram, então, as informações que eu trago aqui direto da Embrapa, onde está sendo realizado esse workshop, né? E logo mais à tarde será o resultado da PADN. Eu fico por aqui acompanhando tudo e devolvo o sinal aí para você no estúdio do Agricultura BR. Boa tarde a todos. Tá certo, Caio, obrigado pela participação. Um grande abraço no Antônio da Cemex, acabou de ministrar uma palestra, acompanhou ao vivo aqui um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar. É um workshop muito interessante, trata de um assunto muito bacana, que é a melhoria da cadeia produtiva da carne bovina como um todo. No caso da Cemex, falou sobre a seleção voltada para a qualidade de carne, né? Como melhorar a qualidade da carne bovina através da seleção, da escolha correta da genética e a aplicação dessa genética de uma maneira que beneficie toda a cadeia produtiva. Então, um workshop muito interessante. Você acompanha as reportagens e ao vivo, como agora, aqui, é claro, pelo canal do Boi. Olha, eu vou mudar de assunto agora porque nós vamos ter, ou estamos tendo, o Ministério da Agricultura, principalmente, ele vai colocar à venda alguns ativos. Inclusive, há cerca de algumas semanas a gente falava a respeito de alguns armazéns que foram desativados pela Conab, e a Conab informava o seguinte, né? A Conab é um órgão, a Companhia Nacional de Abastecimento, ligado ao Ministério da Agricultura, de que isso acontece porque a iniciativa privada, através das cooperativas, dos próprios produtores, estavam dando conta dessa situação, então muitos desses armazéns já estavam ficando obsoletos, ficando vazios aí, distribuídos em vários estados do país. Mas tem muito mais coisa nessa história, não são só os armazéns. Quem vai explicar essa história agora é Walter Pulga Júnior, que volta ao programa. Pulga, vai colocar à venda mesmo, então, alguns ativos? Olha, são cerca de 100 prédios, incluindo aí fazendas, viu, Fabiano? O Ministério da Agricultura deverá se desfazer mesmo de 100 ativos. 100 ativos, ou seja, propriedades, né, que o Ministério dispõe, né? Incluindo aí a venda daquele terreno que o CEAGESP, né, a Central de Abastecimento aqui na Grande São Paulo, tem uma área muito grande, né? Mas fora isso, que o CEAGESP é o maior terreno que o Ministério da Agricultura dispõe, há fazendas da Embrapa também
para venda, armazéns da Conab, como você lembrou agora, e diversos prédios espalhados pelo país. Ou seja, é um volume muito grande de ativos, né? São 100 ativos. A maioria dos imóveis será ou privatizada ou será concedida, mas o levantamento que acaba de ser concluído deve envolver também, e o Jornal Valor Econômico destacava isso hoje, a doação de alguns imóveis que já estão muito degradados, Fabiano. É o caso dos prédios do Ministério da Agricultura que estão fechados, mas consomem ainda gastos com luz, água, com vigilância. A exemplo, 17 terminais pesqueiros. Eles consomem 10 milhões de reais por ano só para manutenção aí desses gastos, né, de água, luz e alguma vigilância, né? Bom, outros ministros que vieram no passado já tentavam, né, uma negociação imobiliária, né, e agora ela está sendo, vamos dizer assim, assumida pelo Ministério da Economia. O Ministério da Agricultura já encaminhava em gestões passadas essa perspectiva, né? Vamos vender esses ativos que não servem mais para o Ministério, mas agora o Ministério da Economia está atuando e vai mesmo vender, né? Na última semana, a ministra Tereza Cristina já fez várias reuniões com a equipe técnica do Ministério da Economia. Estiveram esses técnicos com o presidente Jair Bolsonaro, justamente para discutir esse assunto, né? O que ocorre é que havia algum receio de que nós teríamos aí muita privatização de empresas, algumas ligadas ao Ministério da Agricultura. Isso não vai ocorrer, não. Agora, vamos lembrar, Fabiano, é importante ressaltar que o maior desafio em discussão hoje em Brasília é a venda do imóvel que está localizado aqui em São Paulo, o CEAGESP. É uma área de 700 mil metros quadrados. Foi inaugurado em 1966, na zona oeste aqui da capital, né? É o conhecido CEAGESP, né? E será preciso marcar aí uma data definitiva para desativar essa central de abastecimento, que a princípio seria transferida para um outro local, né? Fora da chamada cidade de São Paulo, aí já na divisa com a chamada Grande São Paulo, facilitando aí a entrada e saída de caminhões que hoje circulam no centro de São Paulo, e mais do que isso, seria a responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Portanto, essa operação passaria para o governo do estado de São Paulo. Desde a gestão do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, essa discussão corre. Mas não vamos nos concentrar apenas na CEAGESP, não. Há 4 anos, a gestão Cátia Abreu, no Ministério da Agricultura, chegou a fazer um planejamento para devolver para a União, devolver para o governo federal, 106 imóveis, que na época já estavam avaliados em mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais e que já estavam mal conservados. Agora, é importante lembrar, Fabiano, que muitos desses prédios vieram para o Ministério da Agricultura antes de 1960, estão lá no Rio de Janeiro, quando a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. E por que nós temos prédios tão antigos, desativados do Ministério da Agricultura? É que esse ministério é um dos mais antigos ministérios da República. Ele foi criado em 1861. Portanto, de lá para cá, foi acumulando pequenas fazendas, pequenas áreas, as cidades cresceram, esses prédios foram desativados. Agora é preciso fazer a venda e trazer utilidade para esses prédios. Agora, há uma discussão importante, eu vou finalizar lembrando, Fabiano, o que a ministra Tereza Cristina pretende. Normalmente, quando se desfaz de um ativo da União, esse dinheiro vai para o Tesouro. Mas não é o que a ministra quer, não. A ministra quer que pelo menos 40% desse recurso seja destinado ao caixa do Ministério da Agricultura. Afinal, prédios, ativos que são do Ministério, que serão vendidos, devem reverter em parte, pelo menos, para que haja aplicação no Ministério da Agricultura. Essa é a discussão da ministra Tereza Cristina com os técnicos do Ministério da Economia. Bom, é esperar para conferir se ela vai conseguir esse benefício, mas ela precisa mesmo, o Ministério da Agricultura precisa mesmo se desfazer desses 100 imóveis, mais de 100 imóveis que causam, na verdade, muito gasto para o Ministério da Agricultura sem trazer um proveito que compense, um benefício bom para o Ministério. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Uma boa tarde, bom final de semana para o Walter Pulga Júnior. Agora nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar de milho. E vou falar de milho em relação à produção em alguns estados, que deve ser recorde nesta segunda safra. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial. Você vai pegar o seu telefone aí e vai fazer 2 coisas. A primeira delas
é a mais rápida. Você vai pegar e mandar uma mensagem aqui, porque nós da Agricultura BR estamos esperando você mandar. Então você manda no 67 99656 2266, estou aguardando. Manda foto, manda vídeo. A outra, você vai entrar lá naquele lugar onde tem os aplicativos, os apps, né? Tanto para Android quanto também para sistema iOS. Você vai lá buscar o SBA Player e vai baixar e vai poder acompanhar a nossa programação pelo seu telefone em qualquer lugar aonde você estiver. Então, já que vamos para o intervalo, faça isso. Daqui a pouco eu volto falando de milho aqui na Agricultura BR. E o assunto por aqui agora no Agricultura BR é o mercado do milho. E olha, e é inegável que a produção brasileira de segunda safra deve ser realmente muito boa e muita gente fala num recorde de produção nesta segunda campanha. Para as empresas da iniciativa privada, a produção em segunda safra do Brasil deve ficar no intervalo entre 72 milhões até 74 milhões de toneladas de milho, o que é uma situação bastante interessante. Em termos de produção. Ainda mais quando você considera um mercado, neste momento, que é comprador para o milho. O milho, no cenário internacional, voltou os olhos para o Brasil e isso acabou resultando numa recuperação de preços, ao contrário do que vinha se desenvolvendo no mercado para um período já de colheita, tivemos ali um resultado melhor em relação aos preços por conta dessa situação. Nesse momento, mercado é comprador, mercado internacional do milho do Brasil, e melhorou bastante os valores de negociação. Então, esse é um ponto. E a safra, ao mesmo tempo, é recorde, uma safra que pode, de acordo com a iniciativa privada, ficar na casa de 72 até 74 milhões de toneladas. Para a Conab, algo na casa de 70 milhões, mas a Conab já vai renovar esses números. E olha, no estado do Mato Grosso do Sul, que é um dos maiores produtores de milho do país, não é diferente. A produção deve passar da casa dos 9 milhões de toneladas e é o que você confere agora na reportagem de José Cunha. O cultivo do milho tem importância estratégica para a indústria brasileira por ser o principal insumo na criação de aves e suínos. Só em Mato Grosso do Sul, o setor emprega mais de 2.000 trabalhadores formais e a maior parte da produção abastece o mercado doméstico. Em um evento realizado para divulgar os números da safra, o presidente da AproSoja MS, Juliano Chimaidec, falou sobre os bons resultados que o estado vem obtendo na produção do grão. Tivemos um aumento de 5,7% na área plantada aqui no estado. Provavelmente vamos ter a maior produção do estado já ocorrida. Lógico, temos que passar o mês de junho sem geada, com um pouco de chuva, para conseguir essa produtividade. Estamos projetando hoje 83 sacos por hectare, mas com certeza, não ocorrendo nenhum intempério, passamos de 90 sacos. O produtor sul-mato-grossense tem investido, tecnificado, feito um bom plantio direto, tem feito o consórcio milho braquiária, que dá uma estabilidade no sistema para a próxima safra, e se mostrando muito técnico na encampação do mercado. O governador Reinaldo Azambuja participou do evento e informou que o governo do estado está trabalhando para implantar a Transamericana, modal ferroviário que, juntamente com os novos terminais portuários em construção na cidade de Porto Murtinho, prometem resolver um dos principais problemas enfrentados pelos produtores de grãos no estado, o escoamento da produção. Desde o início do governo nós estamos discutindo isso, mas hoje eu vejo realmente uma luz verde ao fim do túnel, porque nós vamos ter os investimentos que vão levar essa ferrovia a ser revitalizada na nosso trecho Três Lagoas-Corumbá e que vai adentrar a Bolívia, aos países ali sul-americanos para conectar Atlântico e Pacífico. Questões importantes, o Porto de Murtinho, são 2 terminais novos privados. O governo entrou com incentivos ali para potencializar Porto Murtinho como porto, e os terminais estão sendo investidos pelo setor privado, que vão levar 6 milhões de toneladas. A colheita de milho em segunda safra no estado está estimada em 9,5 milhões de toneladas, 6% acima da previsão inicial. Quase 2 milhões de hectares foram destinados ao plantio da cultivar. Com esses números, Mato Grosso do Sul se consolida como o 3º maior produtor de milho safrinha no Brasil, correspondendo a 10% da produção nacional. Com os excelentes resultados e o enorme potencial produtivo que Mato Grosso do Sul tem e se desenvolve a cada ano, uma das preocupações da AproSoja é o vazio sanitário, período em que fica proibido o cultivo de grãos, sob o risco de penalidades.
Por isso, um termo de cooperação técnica foi assinado entre a entidade e a Iagro, visando a integração dos produtores do estado com a agência estadual que fiscaliza o cumprimento da norma. A ideia da ProSoja com esse termo de cooperação com o Iagro é divulgar a importância do vazio sanitário. Isso é uma medida sanitária importante para o estado. Sem isso, nós não conseguimos ter sanidade nas lavouras, você acaba perdendo produtividade. Então é importante que o produtor entenda a importância do vazio e cumpra os prazos que estão estabelecidos em lei para que a gente possa continuar fazendo o crescimento da produção de soja no estado do Mato Grosso do Sul. Essa questão do calendário que existe, que se inicia agora em 15 de junho e se estende até 15 de setembro, ela é importante para a gente garantir a sanidade. Então é importante que o produtor se atente a isso. É papel da ProSoja defender o produtor, mas também levar o conhecimento dele que essa medida é importante para a sanidade da lavoura dele. A Agricultura BR traz, mais uma vez, o destaque do Fórum Tecnológico da Soja, que discutiu diversos assuntos, inclusive o manejo de milhos híbridos na questão ligada ao nitrogênio. É o que você confere agora na reportagem. Respostas de híbridos de milho ao manejo de nitrogênio no sulco de semeaduras em áreas com a adubação de sistema. Esse foi um dos temas debatidos durante o dia de campo aqui da Fazenda Alegria. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu converso com o Douglas. Douglas, obrigado pela sua participação. O que foi abordado durante a sua palestra aqui no dia de campo? O tema que a gente abordou nessa estação aqui em Maracaju, na Fundação MS, foi a questão de adubação de sistema. Para a gente implementar esse sistema, né, esse manejo de adubação nas áreas dos produtores, a gente precisa tomar o cuidado de ter o solo corrigido com base a macro e micronutrientes. Então a gente precisa ter teores adequados de fósforo, de enxofre, cálcio, magnésio e potássio, né, seriam os macronutrientes, e os micronutrientes que a gente se importaria em corrigir nessa área, que há o problema de deficiência, seria o boro e zinco. Considerando um solo com esses teores corrigidos, nós podemos realizar a adubação de sistema. A adubação de sistema ela é composta com base a exportação desses nutrientes, né? A exportação é determinada em função à expectativa de produtividade. Então, para essas áreas, para esse sistema de produção, para essa região de Maracaju, nós realizamos a adubação para atender a demanda, né, de 70 sacos de soja por hectare e de 100 sacos de milho por hectare. Considerando esses dois níveis de produção para essas duas culturas, né, o fornecimento de fósforo é realizado até 100 kg de P2O5. O fornecimento de potássio ele é realizado até 120 kg de K2O por hectare, né? Quanto ao nitrogênio, o aporte é realizado até 50 kg de nitrogênio por hectare. Quanto ao modo de aplicação desses nutrientes, o aporte de fósforo e de potássio é realizado na cultura de verão, que é a cultura da soja. As fontes de nutrientes, né, dos fertilizantes para aportar esses dois macro seria o MAP e o cloreto de potássio. Para o milho na sequência, né, no plantio em sucessão, a gente faz o aporte de aproximadamente 120 quilos de ureia no sulco de semeadura desse milho safrinha, lembrando da importância de plantar esse milho também com uma bactéria que se chama Azospirillum brasilense, na dose de 5 ml por quilo de semente. Então, de uma maneira geral, né, considerando a importância de corrigir esse solo, né, fazer esse manejo de adubação num solo corrigido, né, tomando cuidado para as expectativas de produtividade que a gente mencionou, né, considerando também o milho em consórcio com braquiária, né, a gente vem encontrando o sucesso do manejo dessa adubação na cultura da soja e do milho.
Agora, como que tem sido o comportamento do produtor aqui na região de Maracaju? A gente sabe que enfrenta diversidades climáticas, às vezes chove demais, às vezes falta chuva, né? Agora a gente está no período de outono e inverno. Como que o produtor tem se adaptado a isso e como que ele tem vindo buscar essas informações junto à Fundação MS para ter o melhor desenvolvimento daquilo que ele está plantando? O produtor ele tem acesso, né, diário à Fundação MS, né, em função das nossas bases de dados, né, que ele tem acesso, né? Ele vai também até a Fundação MS, né, busca informação com os pesquisadores, né? A gente está numa região que tem problemas de estresse hídrico, né? Então a gente precisa adequar a nossa tecnologia a esse ambiente, né? E isso tem um cuidado muito grande com relação ao custo dessa lavoura, né? Para que a gente consiga, dessa forma, posicionar as tecnologias que realmente vai contribuir no aumento da produtividade dentro desse ambiente de produção, né? Algumas práticas que a gente vem adotando dentro desse sistema, que a gente mencionou anteriormente, que seria a correção da nutrição de solo, né? A correção da acidez em profundidade, né? A inserção de milho com braquiária são alguns dos pontos que ajudam o produtor a amenizar o risco dessas duas culturas. Agora, o que a gente pode esperar para esse cenário 19-20? O ano passado a gente teve um cenário um pouquinho mais complicado, vai se repetir ou o produtor pode ficar um pouco mais otimista com o que vem pela frente? A gente está com uma previsão nessa questão de clima, né? A gente não está ainda com resultados sólidos para prever alguma coisa para a próxima safra, né? A informação que a gente sempre traz para o produtor, né, é que busque informações na fundação, com seus consultores, né? Até algumas empresas podem ajudar nesse sentido, para ele programar a safra dele, sempre tomando cuidado na redução desses riscos de estresse hídrico, né? E algumas práticas, como eu já mencionei, correção de solo, posicionamento correto de materiais de soja e de milho, são práticas que vai dar sustentação e ajudar em algum eventual problema durante a safra e safrinha. Tá certo, então, Douglas, muito obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas lá no nosso portal sba1.com. De Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Confira comigo como é que vem os negócios com milho no mercado futuro da Bolsa de Chicago. É o que você acompanha agora. Veja só que nós temos aqui milho perdendo nesse momento, 2 centes de dólar, vem a 4 dólares 18 centes o bushel. Setembro, 4 dólares 26 centes mais 6. Dezembro, 4 dólares 35 centes mais 6. Março, 4 dólares 44 centes por bushel. Os negócios estão caindo mesmo assim. Bem interessante, né? O milho retoma a sua trajetória, né, vindo com valores um pouco melhores, e isso tem ajudado os preços internacionais e automaticamente as exportações brasileiras, que somado a esse fator aqui, teve o dólar, principalmente há algumas semanas ali na casa de R$4, e isso favoreceu muito o destravamento do comércio com milho, ficou interessante fazer negociação. E olha, eu vou trazer agora um assunto que sempre é tratado aqui no Agricultura BR e que sempre é bastante polêmico. Essa questão fica em torno do Fundo Rural. Para falar a respeito deste assunto, eu conversei com a advogada Joselaine Zatorre e ela trouxe uma dica, uma pontuação extremamente importante para o produtor rural que não fez adesão ao Refis. Confira na entrevista do Agricultura BR. Vamos falar agora de um assunto que já há bastante tempo vem sendo debatido e tem trazido algumas preocupações para o produtor rural. Eu falo do Fundo Rural, algo que volta e meia estamos trazendo aqui em destaque na programação do Canal do Boi. Para falar sobre o assunto e tirar algumas dúvidas, eu recebo aqui nos nossos estúdios Joselaine Zatorre. Ela é advogada, é especialista no assunto. Joselaine, um prazer recebê-la aqui aqui nos nossos estúdios, na Agricultura BR. Prazer é nosso. Joselaine, Fundo Rural é algo que sempre tem trazido preocupação nos últimos anos, vamos colocar assim, para o produtor.
Hoje, se a gente fosse fazer um resumo do que tem acontecido com essa participação, com essa obrigatoriedade que se colocou ao produtor rural, o que pode se dizer hoje desse fundo? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. O Fundo Rural é um tema sempre muito polêmico. Desde a Constituição de 88 vem sendo discutido, vem objeto de muitas demandas judiciais. O produtor, apesar de ser impactado constantemente com o Fundo Rural na sua produção, ele não entende, ele não consegue ver uma lógica nessa cobrança, porque muitas vezes foi declarado inconstitucional, uma hora é constitucional, outra hora é inconstitucional. Essa discussão judicial, ela é muito complexa até, tá? A grande maioria, até dos operadores do direito, tem dificuldade de entender. Então, assim, o que acontece? O governo, ele editou normas na ânsia de ter esse recolhimento que não tinham base na Constituição. Então, por isso, iniciou-se essas discussões, essas brigas que se arrastam aí desde 88, né? Na verdade, desde 92 já vem com outras brigas. Bom, 2010 o Supremo declarou inconstitucional. Então, assim, a princípio pacificou. Nossa, realmente é inconstitucional. Toda vez que tem uma decisão do Supremo, Joselene, para quem é leigo, se considera que a situação está pacificada, que você tem ali um marco, né? Um marco regulatório de alguma coisa. Não é o caso. E não é. Por que dessa divergência? A decisão de 2010, que foi a que declarou inconstitucional, ela fez uma análise legislativa de uma norma, de uma lei de 1992. Então, a cobrança do Fundo Rural vinha sendo efetuada em cima de uma lei de 92. Como as demandas judiciais elas são muito demoradas, você passa pela primeira instância, pelos tribunais, para você chegar no Supremo. Quando você chega no Supremo, ainda assim você tem um longo caminho, porque é muito volume, tudo demora. Eles julgaram em 2010 uma lei que era de 92. Então, declarou-se inconstitucional, realmente não tinha base na Constituição. Só que, no trâmite dessas discussões judiciais, o que o Legislativo fez? Ele alterou aquela lei de 92 por uma lei de 91, por uma lei de 2001. E essa nova lei de 2001, em tese, considerando a posicionamento dela dentro da Constituição, ela tinha base na Constituição. Então, foi essa lei de 2001 que o Supremo enfrentou novamente o mesmo tema, agora com base numa nova lei, né, que é de 2001, em 2017. Então, em 2017, ele declarou constitucional aquela cobrança que vinha sendo feita a partir de 2001. E essa cobrança, ela incide para o produtor. Tá? Eu não vou nem entrar na discussão do subrogado, que é aquele adquirente, que é o frigorífico, que é a cerealista, que essa é uma outra discussão. Tá? Mas vamos falar do produtor aqui. Então, aí virou uma confusão, porque o produtor, ele não recolhia. Até então, não tinha essa... Primeiro, ele não recolhia. Primeiro que ele nunca recolheu, porque não cabia a ele fazer o recolhimento. Então, o produtor, ele não ia lá, destacava o imposto e recolhia. Não era ele, nunca era ele. A obrigação era de quem adquiria dele. Então, o frigorífico, quando comprava o boi, a cerealista, quando comprava as sementes, os grãos. Então, ele entendia assim, ele sofria o tributo, porque descontava do que ele tinha para receber, mas efetivamente ele não ia lá e pegava o dinheiro e pagava. Então ele ficou mais na dúvida, porque para quem nunca teve essa obrigatoriedade, de repente passou a ter um compromisso. Considerando aquela decisão de 2017, que virou uma confusão imensa, tá? E aí a capitaneada pela Tereza Cristina, que é alguém que é muito preocupada com a bancada rural, que está sempre tentando sanear, porque a dívida do Fundo Rural é uma dívida imensa. Se vocês fizerem análise do qual que é a quantidade, é uma dívida muito grande para todos os produtores. É 2,3, era, né? Agora baixou para 1,2. Mas era 2,3 de toda a produção rural. Então faz a conta, isso é uma dívida muito grande. Então ela buscou, em várias situações, regularizar isso. E aí, com isso, veio a Lei 13.606, que é de janeiro de 2018, que ela dá uma pacificada no entendimento. Ela diminuiu a alíquota, baixou para 1,2. Então, a partir de janeiro do ano passado, de 2018, o produtor já está, vamos dizer, com um norte legislativo mais claro. Olha, eu tenho uma lei, essa lei diz que eu tenho que recolher 1,2, eu tenho que recolher 0,2 Senar, eu tenho que recolher o SAT. Então, assim, eu tenho uma lei, dá 1,5 no final. Agora está mais definido. E essa mesma lei, ela criou um outro dispositivo que eu acho que foi muito favorável para todo mundo.
a partir de janeiro de 2019, então ela entrou em vigor em janeiro de 2018. Então ela deu um ano para todo mundo recolher, a alíquota menor, diminuiu a alíquota. Tá. A partir de janeiro de 2019, o produtor pode fazer uma opção. Ele pode optar em recolher pela receita bruta ou pela folha de pagamento. Tá? E aí todo mundo, em janeiro desse ano, todos os produtores fizeram as suas análises junto com os seus contadores, porque aí você tem que fazer análise realmente do seu movimento. Tá? Você vai lá, analisa toda a sua movimentação e vai falar, bom, se eu pagar pela produção eu vou pagar X, se eu pagar pela folha eu vou pagar Y. E a grande maioria optou pela folha, tá? Ficou realmente menor. Então agora, a partir de agora, está de uma certa forma regularizado. Só que e o passado? Essa questão com o passado, que é onde tem essa dívida que traz um maior impacto para o produtor rural, como é que ela está sendo tratada? E como que ela pode ser tratada para o produtor rural em termos de pagamento e até de não pagamento? O que é legal hoje pedir? Porque o governo, inclusive o próprio presidente, estuda trazer algum tipo de situação que seja melhor para o produtor. Mas o que pode ser feito? Então, a partir de 2018, a situação deu uma pacificada, relativa. Mas nós temos um passado. Tá? Teve aquele refis, todo mundo sabe, o refis que foi para regularizar, todo mundo confessava a sua dívida, ia lá, aderia, fazia um parcelamento. Alguns fizeram. Na minha opinião profissional, eu sempre orientei a não fazer. Aí você fala, mas por quê? É arriscado? Você tem uma quantidade grande de contribuintes, quer dizer, você tem uma quantidade enorme de produtores. A Receita Federal, ela sistematicamente, ela fiscaliza o adquirente, ela não fiscaliza o produtor. Então, assim, ela ainda continua com esse conceito de fiscalizar o adquirente. Isso é uma outra discussão da Receita, tá? Então, o produtor ir lá e confessar, ele está devendo, ponto final. Ele reconheceu, vai apurar todos os últimos 5 anos, então, se ele confessou o ano passado, ele apurou os últimos 5 anos, 2013 até 2018. Quem não aderiu o ano passado, e vamos supor que vá fazer um eventual parcelamento. Hoje nós não temos nenhum parcelamento, tá? Hoje nós estamos aí sem nenhum benefício, se alguém quiser confessar, não tem nenhum benefício da legislação. Só que se você quiser confessar hoje, por exemplo, você já ganhou 1 ano e meio, porque se você tivesse confessado no ano passado, você teria que pagar de 2013 até 2018. Se você confessar agora em maio de 2019, você só vai pagar de maio de 2014 em diante. Então, assim, você já ganhou uma alíquota de menor. Não, a alíquota é da época do fato. Isso vai ser sempre assim, a alíquota é a época do fato. A alíquota menor, ela é de janeiro para frente, a anterior é 2 mesmo, 2,5. Então, assim, cada ano que passa prescreve 1 ano. Então, quem não está sendo fiscalizado, cada ano que passa prescreve 1 ano. Então, a tendência é que nós estamos em 19, daqui mais 3 anos, 4 anos, a gente vai encerrar todo esse passado nebuloso e vamos estar com uma legislação mais organizada. O presidente, ele tem muita intenção em resolver isso, só que ele esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Porque quando você fala anistia, você colhe a multa e os juros. Todos os parcelamentos especiais que tem, os refis da vida, que todo mundo... Porque o refis foi o primeiro, lá de 2000, de lá para cá tem outros nomes, mas todo mundo utiliza refis. Ela é uma anistia, porque ela reduz multa e juros. O tributo, o principal, não pode, isso é perdão de dívida. Íntegro. Exatamente, ele continua íntegro. Então, o presidente, para ele zerar tudo para trás, ele teria que dar realmente um perdão de dívidas, e aí ele vai esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. Então, ele está tentando, eu tenho visto vários movimentos legislativos nesse sentido, ele está tentando achar uma brecha para tentar regularizar. Mas o que é regularizar? É encerrar o passado, né? Matar essa dívida que está para trás. Essa dívida que está para trás, esse passado, Joselaine, pelo que você está explicando para o telespectador do canal do Boi, aqui para nós, de certo modo, para quem não aderiu, ele vai ficando. Ele está caducando ano a ano. Exatamente. Ele vai morrendo. A cada mês, ele caduca o mês. Quando o presidente tomar essa decisão, se ele puder tomar, ele vai estar estabelecendo aquilo que já está acontecendo. A fiscalização, ela sempre vai poder atingir os últimos 5 anos. Então, cada mês que passa, prescreve um mês para trás. Então, é sempre os últimos 5. Então, quem aderiu em 2018, foi 5 para trás. Quem aderiu em 19, já ganhou 1 ano, porque nós já temos 1 ano aí, 1 ano e 3 meses.
Então, como está ainda muito essa discussão, a legislação vai acontecendo. Então, há uma grande chance de nada se resolver nos próximos 3 anos e todo esse passado anterior à lei de 2018 acabar decair o direito da fiscalização exigir, e aí alguns podem ser fiscalizados, mas numa quantidade muito grande de contribuintes, pouca quantidade vai ser fiscalizada, efetivamente. É o risco que você corre, né? Joselaine, para o produtor rural que está nos acompanhando, a gente poderia passar uma boa parte da tarde hoje conversando sobre o Fundo Rural. O Fundo Rural ele tem vários destaques, eu sei, estou sentindo aqui, estou com o telefone no bolso do programa e tem gente participando. Vou te fazer uma pergunta. Para o produtor rural que está nos acompanhando, não aderiu ao Refis, porque aquele que aderiu ao Refis, de certo modo, já aderiu, não tem mais o que fazer. Não, quem aderiu, confessou, parte da seguinte situação: estou tranquilo, vou pagar essa conta... E acabou. Aderiu. Para esse produtor que não aderiu, qual que é o conselho que você dá para esse Nesse momento, não tem nada para ser feito. Tem que esperar. Por quê? Se você fizer uma adesão agora, você não tem benefício algum, você não tem nenhum parcelamento especial, você vai pagar... se você fizer uma adesão agora, você vai confessar um período que você provavelmente não tem isso apurado na sua contabilidade, você não tem isso declarado. Então, você vai confessar... e vai aderir um parcelamento ordinário de 60 meses, sem nenhuma redução. Então, isso não é vantagem de forma alguma. Tá? Cada ano que passa prescreve 1 ano, então, assim, o teu anterior a 2018, nesse momento, deixa quieto. Vamos esperar o desenrolar, os trâmites, se vai ter uma próxima anistia, se não vai ter, mas nesse momento não tem nada que seja vantajoso fazer. É só esperar mesmo. Com relação a 2018 para frente, tem que recolher. Daqui para frente tem que organizar a casa, tá? Porque a princípio a bagunça legislativa, ela acaba com a legislação de 2018. Tá? Então, a partir de agora, faz os controles. Todo janeiro tem que sentar com o contador, tem que fazer análise, porque você faz a opção de recolher pela folha, pela receita bruta, em janeiro. Tá? É todo mês de janeiro. Então, não é só esse ano. Esse ano o contador chamou, porque os contadores chamaram. Todo mundo. Agora, o ano que vem tem que reanalisar. Tá? Vai que a movimentação diminuiu, vai que aumentou os funcionários, então tudo isso tem que ser analisado. E tem que ir organizando, e cada ano vai prescrevendo. Eu acredito que a gente deve ter uma norma aí logo, a gente deve ter mais uma tentativa de parcelamento, com outros benefícios, mas por enquanto não tem nada de concreto com relação a isso. Tá certo, Joselaine, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigada, obrigada. A entrevista com a advogada, ela falando um pouco, a Joselaine Zatorre, falando um pouco sobre o Fundo Rural, deu um conselho aí no final bem interessante para o produtor rural que não participou do Refis e aí como que ele tem que agir. Então, se você quiser rever, daqui a pouco esse programa está na íntegra no nosso canal no YouTube, Canal do Boi no YouTube. E daqui a pouco vou falar de arroz aqui no Agricultura BR, vou falar de estoques públicos e você pode participar do programa mandando a sua mensagem no 67996562266. Agricultura BR volta já. Fala agora sobre arroz aqui no Agricultura BR e os números apresentados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que trouxe aí o número de 646.800 toneladas de arroz em estoque no país. Vamos aos números. Trago em destaque aqui os números para os estoques privados de arroz neste junho de 2019. 646.800 toneladas de arroz, uma queda de 6,15%. Por quê? Comparado ao mesmo período sazonal, junho do ano passado, eram 689.300 toneladas de arroz que estavam estocados aqui no país. Fala agora a respeito de onde estão localizados esses estoques e principalmente, né, a data aí de abertura de quando começou a fazer essa computação. É o que eu mostro agora no gráfico. Você tem aqui nos estoques privados de arroz do país, os principais produtores, é muito claro, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul deve ter 80% aí da produção nacional, Santa Catarina e Mato Grosso. Tem claro que tem produção de arroz em outros estados, mas basicamente Rio Grande do Sul e aí alguma expressão em Santa Catarina e também Mato Grosso. De produção brasileira, da produção brasileira, 83%. É isso que representam esses 3 estados. Ele faltou um B, mas é 83% da produção brasileira, representa Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.
Encerrando o assunto arroz, nós vamos mostrar agora mais um aspecto em relação aos dados apresentados pela Conab na manhã desta sexta-feira, 7 de junho. Acompanhe comigo agora no gráfico, na tela, como é que tem ficado os estoques privados brasileiros, como estão divididos, tá? No Rio Grande do Sul estão localizados 526.270 toneladas, em Santa Catarina, 105.480 toneladas, e em Mato Grosso, 15.100 toneladas. Assim estão divididos os estoques privados de arroz do país. E vamos saber agora como é que está o cadastro ambiental rural no estado do Rio Grande do Sul. Quem nos fala a respeito do assunto é Annelise Nicolodi. A região norte do país lidera em área cadastrada com 145 milhões de hectares já registrados. O Nordeste tem quase 2 milhões de hectares cadastrados. O estado que registra maior crescimento no número de imóveis cadastrados em relação ao mês anterior é a Bahia, com a inclusão de 891 mil hectares em 56 mil imóveis. No total do Brasil, são 5.823.000 imóveis, abrangendo 517 milhões de hectares. Criado pela Lei 12.651/12, o Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, formando uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. A inscrição no CAR é feita junto ao órgão estadual competente, não vale para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse. O prazo para cadastramento vai até 31 de dezembro. No Rio Grande do Sul, o Senar, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, tem oferecido cursos para ajudar os agricultores no cadastramento dos imóveis rurais. Os cursos têm duração de 16 horas e são gratuitos. O estado gaúcho conta com uma área total cadastrada de 21.662.000 hectares. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. E ontem o Agricultura BR trazia em primeira mão, através do Walter Puga Júnior lá em São Paulo, que o Ministério da Agricultura adiou o lançamento do Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário da campanha 2019-2020, que deveria ocorrer na próxima semana, dia 12. Ele não vai ocorrer por conta de precisar da aprovação de crédito orçamentário suplementar, que fica na casa de 248 bilhões de reais. Sobre este assunto, a Sara Kirchhoff, nos nossos estúdios em São Paulo, conversou com Ademiro Vian, ele que é um especialista em crédito e falou a respeito do assunto. Veja. O Ademiro Vian está aqui comigo, especialista em crédito rural, ex-diretor da FEBRAVAN, Federação Brasileira dos Bancos, e atual diretor da SEGES Agronegócio. Seja bem-vindo ao Canal do Boi e responda para mim essa pergunta, por favor, Ademiro. Obrigado pelo convite. Bom, e agora? E agora é o seguinte, nós temos uma data de vencimento das normas do Banco Central, né? 30 de junho, né? 30 de junho vence os limites e vence a taxa de juros, né? Então, até dia 30 nós temos aí um plano normal, que é o plano do ano que vem transcorrendo. Dia 30, ao vencer, o governo vai ter que tomar uma decisão. Ou prorroga essas normas, o que ele vai prorrogar? Ele vai prorrogar os limites de créditos atuais que os produtores podem tomar e as taxas de juros que estão vigentes. Uhum. Tá? Isso independe de aprovação no Congresso Nacional de qualquer tipo de lei, tá certo? Então, já pode prorrogar, já pode fazer uma nova norma para a safra seguinte, já pode dizer as taxas de juros serão tantas, os limites serão tais, tá certo?
O que fica, efetivamente, é o quanto de subsídios, de recursos, que gira em torno de 8 e 10 bilhões, tá certo, todo ano, e quando que esse dinheiro vai estar disponível para os bancos poderem contratar operações com taxas subsidiadas. Isso é que muda. Tá? Certo. Ademir, e nesse momento, o que você diria para o produtor? Qual que é a alternativa? Bom, vamos lá. Produtor. Então, você está numa seguinte situação. Eu aguardo, o que eu faço? Eu tenho que comprar insumos. Tá? Veja, uma operação independe da outra. Tá certo? A tua compra de insumos, se você já tem um limite de crédito no banco, você já tem um relacionamento com o banco, e o gerente do banco já te posicionou que vai fazer o teu custeio, então a recomendação é, pode comprar os insumos. Tá certo? Mas vou pagar quando? Vou pagar com um prazo agora que o banco vai me dar de prazos de carência aqui, ou a empresa de insumos vai me dar 30, 60 dias para pagar essa operação. Muito bem. O problema é o custo. Tá? E o produtor tem que ficar atento por 2 pontos. Um é a taxa de juros. Então, a taxa de juros vai subir. Está dado. Vai subir. E vai ser de 0,5% a 1%, dependendo da linha de crédito, tá certo? De custeio, estou falando. Tá? Então, vai subir. Então, você já vai pagar mais juros. Né? E como a gente estava falando, o ideal seria que ela fosse o mais próxima possível da Selic, que está no menor patamar histórico. Exatamente. Né? Mas esse é um outro ponto que a gente pode explorar ele bastante. Né? E o segundo ponto, né, é o custo do defensivo ou do insumo. Se ele não comprar agora, esperar o governo divulgar o plano safra, ele corre o risco desses insumos subir de preço. Então, ele vai pagar um insumos mais caro e vai pagar uns juros mais caros. Então, a sugestão é, não, compre os insumos, se o banco já está posicionando você que vai ter crédito, só que vai ser um crédito mais caro, mesmo assim você já pode antecipar e comprar os seus insumos e tocar a vida, tá certo? Porque a questão do plano safra pode ser fatiado, pode ser divulgado um pedaço agora, umas normas até dia 30 e o restante depois. Isso não vai fazer, digamos, no meu ponto de vista, a menor diferença para a agricultura, para o plano safra, para o plantio da próxima safra. Não vai retardar nada. Só tem um probleminha aqui, é que os bancos, né? Quando você chega no banco hoje, fala, mas já não tem mais dinheiro e o governo não divulgou o plano safra. Isso não é verdade, tá? O que está acontecendo na prática, o banco segurou o financiamento de uma forma geral, todos os bancos normalmente fazem isso. Como eles sabem que vai ter um aumento na taxa de juros, né? Então, e vai vencer dia 30, então o que eles fazem? Ele puxa o freio de mão, segura a operação para liberar ela no dia 1/7 com nova taxa de juros. Então, não a contratação de operações de crédito rural agora não está proibida pelo Banco Central, pelo Ministério da Agricultura, não tem proibição nenhuma. É o banco, por deliberação sua, que está travando o crédito para esperar a rodada de uma nova taxa de juros. Aí também dá para fazer uso de algumas ferramentas, né? Rapidamente aqui. Aqui, a tendência, né, do financiamento, olhando aqui para o futuro próximo, tá? Quem vai pagar? Que o governo vai canalizar os recursos dele para o pequeno produtor. Então, taxa de juros subsidiada vai ser só para o pequeno produtor. O médio e grande vai ter que ir a mercado mesmo. E aqui tem talvez algumas novidades, até que a gente já pode explorar um pouco mais. Há 2 anos, 2 safras atrás, o governo pela primeira vez colocou recursos no orçamento vindo da LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Até então não existia essa fonte de recursos. A partir de 2 safras ele colocou. E neste plano safra que vai ser divulgado, tá, o volume de recursos que teremos de LCA para aplicar, provavelmente, né, será superior aos recursos de outras linhas de crédito, como a exigibilidade bancária. Então, isso é um grande indicativo de como serão os financiamentos das próximas safras. Né? Ou seja, próximas safras, financiamento vai ser, para o pequeno, via crédito subsidiado, continua. Para o médio e grande, vai ser via cooperativa de crédito, via CPRs, via títulos do agronegócio, via barter, via distribuição, via cooperativas de produção. Todos esses instrumentais que estão aí. E com essa explicação do Ademir Vian, cada vez mais vai para a iniciativa privada mesmo, e logo que aprovar a reforma da Previdência, a taxa de juros no Brasil cai, e os juros livres dos bancos privados vão ficar mais acessíveis. Isso é uma questão muito clara. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio. Sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.